E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou demonstrar uma versão nova daquele meu simulador de calculadora financeira. Essa versão ela tem algumas funções diferentes da HP12C convencional. De maneira geral, nas funções financeiras da HP o pessoal tende a usar mais aquelas 5 teclas do canto esquerdo em cima, e essas eu mantive. Então eu removi essas funções menos utilizadas e adicionei alguns recursos de Black-Scholes. Esse vídeo eu não vou explicar o que são opções com muito detalhe, nem a teoria, né, o modelo Black-Scholes. Eu vou demonstrar as funções da calculadora, como utilizar. A explicação mais teórica fica para um outro vídeo, né, embora eu vou acabar comentando em passant alguma coisa. Então, basicamente, como é que eu procurei estruturar as novas funções, né, de forma intuitiva, mais intuitiva possível e semelhante a como a calculadora já utiliza os registradores financeiros, né. Então aqui, se vocês olharem em cada tecla financeira, no cantinho esquerdo de baixo, no N tem uma letra T, na tecla I do juro tem uma letra R no cantinho esquerdo, né. Então, na verdade, por que isso? T, né, é tempo, R é a taxa de juros, né. Na literatura sobre Black-Scholes, essas são as iniciais utilizadas, né? O S maiúsculo é valor atual do ativo subjacente. No caso, se for uma opção sobre a ação, então o S é o preço da ação hoje. Por exemplo, uma opção sobre Petrobras, você tem que prestar atenção no preço da ação Petrobras, lá, PETR4. Né? A quarta tecla, PMT, tem um símbolo aqui grego, uma letra grega sigma, que é a volatilidade. E finalmente na tecla FV tem o K, que é o strike, ou seja, o valor que a opção garante, né? A opção é um seguro, uma espécie de um seguro, né? Ela garante que você possa vender ou comprar um ativo num certo dia a um certo valor. Basicamente é isso que uma opção é. E o modelo Black-Scholes é basicamente você dizer qual é o valor justo de uma opção que te ofereça um determinado seguro. Então vamos pegar um exemplo aqui. Lembrando que o resto do funcionamento da calculadora é igual a 12C ou outra calculadora que seja RPN, né, que é notação polaca reversa. Né, você digita os valores e, por exemplo, 5 mais 4, você digita o 5, o 4, aí em seguida a operação. Né, mas é como se fosse uma pilha. Né. Então esse funcionamento não muda nessa versão dessa calculadora. Essa calculadora também tem versões na web, para Android, para iPhone. Eu vou colocar os links na descrição do vídeo. Bom, vamos calcular o valor de uma opção aqui. Vamos colocar o prazo em 2 meses, então eu tenho que pegar 60, né, dividir por 365, porque eu vou usar as taxas em valores por cento ao ano, né, juro e volatilidade em porcento ao ano. Então eu tenho que dividir o prazo em dias por 365. Né. Aqui vou aumentar o número de decimais aqui, né, colocar no N, que também faz as vezes de T, tempo, né, que é o prazo, 60 dias é o prazo do vencimento da opção. Taxa de juros, no momento, a taxa de juros no Brasil é 11% ao ano. Vou introduzindo aqui no I como uma porcentagem. Né? Muito da literatura de Black-Scholes usa o valor decimal, 0,11. Aqui não, aqui a gente usa como na HP normalmente se utiliza, que é usando a porcentagem. Valor presente, vamos dizer que seja uma ação que hoje esteja valendo R$16. Né? Volatilidade, vamos colocar, sei lá, 25% ao ano. E valor futuro, ou seja, o strike, no caso da opção, vamos colocar como 17. Então, se for uma opção de compra, né, ela no momento não tem valor intrínseco nenhum, porque a gente colocou aqui no PV, que é o valor presente da ação, 16. Para calcular o valor dessa opção de compra, eu aperto F e aqui em cima o CP. Né? Então, o valor justo dessa opção de compra seria 37 centavos hoje. Só vamos conferir aqui. Tempo, 60 dias ou 2 meses, taxa de juros 11% ao ano, volatilidade 25%, valor atual do ativo subjacente 16%, strike 17%. Ok, está tudo certo. Então, 37 centavos. Isso é a opção de compra. A opção de venda com as mesmas características, os mesmos 5 parâmetros de Black-Scholes lá em cima, é só eu trocar o X pelo Y aqui, nessa tecla. A opção de venda valeria R$1,07 aproximadamente. Porque a opção de venda vale mais? Porque, como ela me garante vender algo por R$17, que hoje vale 16, então eu já tenho R$1 de ganho líquido e certo aí, que é o que a gente chama de valor intrínseco da opção.
Então é assim que basicamente funciona esse suporte a Black-Scholes nessa versão dessa calculadora. Um outro cálculo muito útil, né, é a volatilidade implícita. Né? Você, por exemplo, tem um valor de mercado, vamos dizer que a opção, na verdade, esteja valendo 40 centavos, né, não 37. A opção de compra com aqueles parâmetros que a gente não vai precisar digitar de novo, porque já estão aqui nos registradores financeiros. Então, eu agora aperto F e aperto aqui a tecla de estatística. Né? Então aqui, sigma, quer dizer, volatilidade implícita do C, que é a opção de compra. Né? Então a volatilidade implícita, se ela valesse 40 centavos, seria de 26%, 26 e uns quebrados. Né? Então maior que a volatilidade de 25 que a gente tinha dito antes. Né? Se fosse uma opção de venda, né, vamos dizer que a opção de venda estivesse valendo R$1,50 em vez de 1,06 centavos. A volatilidade implícita para esse preço de opção de venda seria 42%. Né? Então, até quando se lida com opções no dia a dia, como o valor de mercado ele é soberano, ou seja, você ou compra ou vende pelo valor que as pessoas estão oferecendo, você acaba usando mais o próprio cálculo da volatilidade implícita. Nesse caso, eu não utilizo o registrador Y. O cálculo tem uma tecla para calcular compra, outra tecla para calcular venda. Né? Bom, além do suporte a esses cálculos de valor e volatilidade, eu tenho aqui nas outras teclas, onde estavam depreciação e títulos, né, eu tenho também as gregas. Né? As gregas são basicamente derivadas ou taxas de variação, né, do modelo Black-Scholes. Então, por exemplo, para calcular o delta, né, os 5 parâmetros já estão no registrador financeiro, só preciso calcular o delta. Né? Então, para a opção de compra, o delta seria 0,35. Só para trocar o registrador XY para ver o delta da opção de venda, né, que é sempre negativo, que no caso seria menos 64%. Né? Aqui no caso eu deixei como o decimal. Né? O delta é uma variação, por exemplo, se a ação subir R$1, quanto a opção subiria de valor? O delta mede essa variância do valor da opção. Mas isso é questão de buscar uma literatura específica. Nessa tecla eu tenho o gama, né? Que, como vocês podem ver, é igual para opções de compra e de venda. Tem o θ, que é basicamente quanto a opção perde valor conforme passa o tempo. Né? Esse θ está numa base anual, eu teria que dividir ele aqui por 365, né, para saber quanto a opção vai perder de valor de hoje para amanhã, por exemplo, em um dia. Se eu calcular aqui de novo, né, e trocar, então também aqui temos o θ da opção de venda e de compra. Tenho que trocar o registrador. Tem o vega, que é o quanto a opção varia de valor conforme a volatilidade. Também é igual para as duas modalidades de opção, compra e venda. E aqui em cima do CHS aqui, que não tem a função nenhuma na calculadora original, eu coloquei o Rho, parece uma letra P, né, estilizada. Quanto o valor da opção pode variar em função da taxa de juros. Né? Esse é bem diferente para a opção de compra e de venda. Isso é o suporte básico ao modelo de Black-Scholes. Né? Lembrando que esse modelo não é só para opções do mercado financeiro, ele serve para você avaliar ativos, por exemplo, uma empresa falimentar, né, que no papel não tem valor nenhum, né, você poderia avaliar ela usando esse modelo. Né? Então, por isso que empresas falimentares, às vezes, quando são vendidas, elas ainda são vendidas por um valor maior do que zero, às vezes bem maior, justamente por causa da volatilidade, ou seja, existe uma expectativa de quem compra de que talvez, né, de repente, você tenha uma apreciação futura dessa empresa, desse negócio que hoje é falimentar. Bem, aqui nas teclas de mais, menos, vezes e dividido, que na calculadora original não tem função nenhuma, né, para os modificadores F e G, eu adicionei umas funções a mais que podem ser úteis, né, para quem estiver usando Black-Scholes. Na tecla de vezes aqui, multiplicação, tem o D1 e D2. Né? O D1 e D2, eles são parâmetros intermediários da fórmula de Black-Scholes. Não são diretamente úteis, né? Mas com fins didáticos eles podem ser interessantes você ter. Eu também coloquei aqui na tecla de subtração em laranja o N', que é a distribuição normal, e na tecla de mais, como na função azul, a distribuição normal acumulada. Né? Então isso também é mais útil para a didática, essas funções de distribuição normal são usadas no modelo de Black-Scholes. Poderia ser útil para o seguinte, por exemplo,
eu calculo aqui o D2, né, que é função desses parâmetros que a gente tinha entrado nos registradores financeiros aqui em cima. E agora eu calculo o NX desse valor que o D2 apresentou. Resulta 0,31. O que quer dizer esse 0,31? Quer dizer que a chance dessa opção de compra com estes parâmetros que eu tinha introduzido é de 31%, a chance dessa opção ser exercida, né? Ou seja, a chance de quando chegar daqui 60 dias, aquela opção valer alguma coisa maior do que zero, né? Essa chance é diretamente ligada, né, à possibilidade da ação subjacente subir, né? Como a gente tinha aqui colocado antes, a ação hoje valendo 16 e a opção garante 17. Então a ação, né, teria que subir de 16 para acima de 17 para essa opção ser exercida, ou seja, para ela ter valor lá no dia do vencimento. E essa chance, né, que a gente tinha calculado aqui é exatamente de 31%. Então, essa é uma possibilidade desses cálculos D2, da distribuição normal acumulada, serem úteis para o dia a dia, né, para um trader, né. Outras funções auxiliares que eu adicionei aqui na tecla de dividido e aqui na tecla do EEX, né, do exponencial, são funções relacionadas a datas, né. Então, por exemplo, se eu digitar aqui 60 e pressionar G, tecla de dividir, ele já me faz numa operação só a divisão por 365 e já joga no registrador N. Vou colocar um valor diferente aqui para vocês verem. 10, 365. Se eu zerar aqui e recuperar o registrador N, vocês vão ver que está lá 0027, que é exatamente 10 dividido por 365. É uma forma de você facilitar essa transformação de dias para anos, né? Porque principalmente no Brasil, as opções geralmente o prazo delas é contado em dias, né? Só as opções de prazo curto interessam, mas as taxas de juros, taxa de volatilidade, normalmente são fornecidas em porcento ao ano. Então, ou você converte a taxa ou você converte o tempo. É mais fácil converter o tempo, né? Da mesma forma, eu posso, se eu adotar dias úteis em vez de dias corridos, né, por exemplo, 10 dias úteis, né, tenho que dividir por 252. Né? Aí dá um valor menor, um pouquinho diferente, na verdade. Outra função interessante que eu adicionei, né, a 12C tem essa função delta days, para você calcular o número de dias corridos entre uma data e outra. Por exemplo, vou colocar aqui o do dia 22 de abril de 2014, né, até o dia 18 de abril de 2014, houve quantos dias? 4, né, entre um e outro. O negativo, por quê? Porque eu estou contando, eu coloquei uma data antes da outra, a data maior antes, por isso deu negativo, mas não quer dizer. Bom, agora vamos contar quantos dias úteis tem entre dia 17 de abril de 2014, só cometi um errinho aqui, dá para retornar um caractere, 22/04/2014. Vamos ver quantos dias úteis tem aqui. São 2 dias úteis, né? Por quê? O primeiro dia, que é quinta-feira, não conta, dia 17. 18 foi sexta-feira santa, não conta. 19 foi sábado, não conta. 20, domingo, não conta. 21 conta, porque nesse caso a gente está utilizando a convenção dos feriados americanos, né? E 21, então 21 conta, 22 conta, são 22 dias úteis, né? Esse é um detalhe importante. Esse cálculo de dias úteis leva em conta os feriados móveis, mas ele segue o calendário americano. Então, Natal, Ano Novo, 4 de julho, Sexta-feira Santa, Martin Luther King, Ação de Graças, e mais um que eu não lembro agora, são os feriados que são levados em conta nesse cálculo, que um ano tem 252 dias úteis. Então, cada país é um pouco diferente, mas eu escolhi esse padrão justamente por fechar com essa convenção de 252 dias, né, para a calculadora ser útil internacionalmente. Então, basicamente é isso. São estas as funções novas, né, dessa versão apócrifa ou especial da calculadora financeira. Espero que principalmente o pessoal que gosta de calcular opções ou está aprendendo opções ou precisa fazer cálculos com dias úteis, se agrade dessa versão. Então, lembrando que ela está disponível na web e para Android e para iPhone também, como aplicativos. Então, é isso aí, até a próxima.